Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho, e o tema do estudo de hoje é o chamado de Levi e a questão do jejum. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Marcos, capítulo 2, nos versos 13 e 14. Aqui, Marcos escreveu o seguinte: De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus que moravam na Judéia porque cobravam mais do que o necessário e enriqueciam às custas de seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas diz o seguinte: se os cobradores de impostos entrarem em sua casa, tudo o que está dentro dela se tornará impuro, que está escrito na Mishnah, no tratado Tohorot. Portanto, não é de surpreender que os escribas tenham questionado com desaprovação: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? O que está em Marcos, capítulo 2, verso 16. Jesus não ignorou a pergunta deles. Em vez disso, Cristo a inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes e não as pessoas saudáveis. Com isso, ele reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. Um médico não deveria, afinal, ir aonde estão os doentes. Marcos, capítulo 2, do verso 18 a 22, introduz um novo tema. É a história central dessas 5 histórias que tratam de controvérsias. Enquanto a sessão anterior incluía um banquete oferecido por Levi, a história seguinte gira em torno da questão do jejum. Algumas pessoas perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, quando os discípulos de João Batista e os fariseus o faziam. Jesus respondeu com uma ilustração ou parábola, na qual compara a sua presença a uma festa de casamento. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem. Jesus, no entanto, predisse um dia em que o noivo seria tirado, uma referência clara à crucificação. Então, haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou 2 ilustrações que contrastam seu ensino com o dos líderes religiosos: pano novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Odres eram uma espécie de recipientes feitos de couro. E que modo interessante de contrastar o ensino de Cristo com o daqueles falsos líderes. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. E concluindo o nosso estudo, mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. E na conclusão do estudo de hoje, eu quero deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Zacarias, capítulo 3. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, continuaremos o nosso estudo amanhã. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.